Olá, turma do sexto ano. Nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês o conteúdo ângulos, tá certo? Nesse vídeo a gente vai aprender a identificar a medida de um ângulo. O primeiro ângulo que eu trago para vocês aqui é o ângulo de 360 graus, certo? A gente representa normalmente aqui pela circunferência, tá certo? Toda essa circunferência aqui representa um ângulo de 360 graus, tá certo? Que é o ângulo máximo. O que acontece se a gente vier aqui e traçar uma reta aqui no meio, dividir esse ângulo em dois? A gente vai ter dois novos ângulos de 180 graus, tá certo? Ó, a gente vai ter 180 graus desse lado e 180 graus do outro lado. Somando esses dois ângulos, a gente vai ter um total de 360. Certo? Um lado medindo 180, o outro medindo 180 e tudo isso aqui igual a 360. Continuando aqui com a nossa representação de ângulos, a gente tem também o ângulo de 90 graus, tá certo? Que é essa parte aqui, ó. Esse ângulo aqui mede 90 graus. Como toda essa metade aqui vale 180, tá certo? Essa outra metade aqui também vale 90 graus. Assim como os demais ângulos aqui do outro lado, tá certo? Aqui a gente tem outro ângulo valendo 90 graus. E aqui em cima a gente tem outro ângulo de 90 graus. Representando um total de 360 graus. Vocês estão conseguindo observar que cada vez que a gente passa uma reta aqui na nossa circunferência, né, no nosso círculo, o nosso ângulo diminui, tá certo? O ângulo entre cada reta dessa aqui diminui. Por exemplo, aqui a gente tem essa reta aqui de cima e tem essa outra reta aqui do meio. Ó, o encontro dessas duas retas está formando o ângulo de 90 graus. Aí você se pergunta o que acontece se a gente vier aqui e traçar uma reta aqui novamente no meio desse ângulo. A gente vai dividir esse ângulo ao meio, né? Ou seja, 90 graus dividido ao meio. 90 dividido por 2 é igual a 45 graus, que é a medida do nosso próximo ângulo que a gente vai estar vendo agora. Tá certo? Então a gente tem aqui, ó, o encontro dessa reta aqui com essa outra reta aqui forma 45 graus. Aqui a gente também tem 45. Novamente 45. Certo? Cada ângulo desse aqui, formado pelo encontro das nossas retas, forma exatamente 45 graus, tá certo, pessoal? Então, o nosso todo continua sendo 360, tá? Tudo isso aqui é 360. Essa parte aqui que eu vou destacar aqui de verde para vocês continua sendo 180, as metades, né? 180 de um lado, 180 do outro. E aqui nesses intervalos a gente tem os ângulos de 45 graus. Temos também aqui o ângulo de 90 graus, tá certo? Que é a medida desse ângulo total aqui. E assim, continuando com o nosso conteúdo, se a gente traçar novamente uma outra reta aqui, entre essas retas que a gente já tem, a gente vai ter o ângulo de 30 graus, tá certo, pessoal? Que essa figura aqui se assemelha a um relógio. Por quê? Porque a gente tem aqui 12 retas aqui nessa circunferência. Ó, por exemplo, aqui eu poderia representar essa reta aqui pelo número 12, essa aqui pelo número 1, essa pelo número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. O que acontece aqui, pessoal? Veja que a gente aprendeu que daqui até aqui, né, essa metade aqui da circunferência representa 180 graus, não é isso? 180. E
Se eu pegar esse 180 e dividir por 2, que é essa medida aqui, daqui de cima até aqui o meio, a gente tem 90 graus. O que que acontece aqui agora? Observe o seguinte. Esse 90 graus aqui está dividido em 3 ângulos, certo? Que é esses ângulos aqui, ó. Esse aqui e esse outro ângulo aqui. Se esse ângulo total aqui de 90 graus está dividido em 3 partes iguais, o que que vai acontecer aqui? A gente vai pegar esse 90 graus, vai dividir por 3, não é isso? Então, cada parte dessa aqui vai representar um total de 30 graus. Tá certo? Ou seja, do 12 até o 1, a gente tem um total de 30 graus. A mesma coisa, do 1 até o 2, a gente também vai ter 30 graus. Tá certo? Aqui, ó, 30 aqui, 30 lá em cima. Aqui a gente também vai ter 30, que é para completar os 90. E do 2 até o 3, a gente também vai ter 30 graus. Ou seja, do 12 até o 3, a gente tem um total de 90 graus. Certo? Que é essa medida aqui, ó, do 12 até aqui, 90 graus. Aqui a gente tem também 90 graus, né? Esse outro metade aqui. Daqui até o 9 a gente também tem 90 graus. Até aqui a gente também tem 90 graus. Sempre o total de graus vai ser igual a 360, tá, pessoal? Mas o que que vocês vão estar atentos? Aos intervalos das nossas divisões, tá certo? Então, continuando aqui. Vou apagar essa figura aqui para a gente fazer a explicação novamente. Seguindo aqui o exemplo do relógio, imagine que essa figura aqui é um relógio, tá? O que vai acontecer? A gente tem um ponteiro aqui no 12, o ponteiro maior, e o ponteiro menor apontado aqui para o número 3, tá certo? O que vai acontecer? Você vai dizer as horas aqui? Poderia, né? Mas não é o caso que a gente está estudando. A gente está estudando os ângulos, tá certo? Vocês já aprenderam que do 12 até o número 3, a gente tem um total de 90 graus. Tá certo? E que cada ângulo desse aqui vale 30, não é isso? 30 aqui, 30 graus aqui e 30 graus no de baixo. Ou seja, o que eu quero que vocês entendam? Que o menor ângulo formado pelos ponteiros é o 90 graus, tá certo? Esse é o menor ângulo. Só que aqui a gente também tem um ângulo maior, que é esse ângulo aqui, ó, do 12 até o número 3, voltando, né, no sentido anti-horário. O que acontece? Se nesse relógio a gente tem um total de 360 e aqui nesse espaço a gente tem 90 graus, a gente vai pegar esse 360 que é o total e vai subtrair dele aqui 90 graus. Para a gente achar a medida do maior ângulo, tá certo? O que vai acontecer? A gente vai subtrair, não é isso? Ó, 0 menos 0 dá 0. De 6 eu não posso tirar 9, então eu peço emprestado aqui do 3, né? O 3 vira 2. E o 16 e o 6 vira 16. Agora sim a gente pode tirar. 16 menos 9 é 7. E aqui embaixo do 2 não tem nada, a gente repete. Ou seja, o maior ângulo que a gente tem aqui, formando entre os ponteiros desse relógio, é o ângulo de 270 graus, tá, pessoal? Esse é o maior ângulo, que é
todo esse ângulo aqui, ó, que eu vou estar riscando de vermelho para vocês. E o ângulo de 90 graus é o ângulo que eu vou marcar aqui de azul, tá certo? Que é esse ângulo aqui, ó. Ou seja, o menor ângulo formado entre os ponteiros é o 90 graus e o maior é o 270, ok? Eu acho que com essa breve explicação vocês vão conseguir entender melhor um pouco sobre o conteúdo, né, pessoal? Caso você não entenda, estou à disposição para estar tirando a sua dúvida aí no privado. Então, espero que vocês assistam com calma. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.